Olá, todos e todas. E aí, vamos aprender a filosofar? Pois bem, hoje eu vou fazer com vocês uma questão da prova do Enem de 2020. Foi a questão número 55 do caderno azul da prova do ano em questão. Essa questão foi me colocada, foi apresentada por um aluno muito esforçado, muito interessado, que me apresentou a questão e pediu que eu fizesse uma videoaula discutindo esse tema com vocês. Então, meu abraço ao meu aluno Ciro Bendelac e vamos nós, então, à nossa aula de hoje. Vou compartilhar a tela e vamos fazer a questão do Enem. Eu vou tentar fazer a questão analiticamente, ou seja, eu vou tentar observar e estudar cada uma das proposições. Então, nossa aula será com uma questão, mas eu vou gastar um tempinho razoável com essa questão junto com vocês. Então, vamos lá. Estudando para o Enem, vamos fazer uma questão de filosofia essencialmente contemporânea e vamos discutir aqui as temáticas que ela pode envolver para a gente. Bom, a questão é essa, tá? Ciências Humanas e suas tecnologias, Enem 2020. Uma questão de filosofia, né, do ensino médio, obviamente, o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio, questão 55. Vamos à questão. Será que as coisas pareceriam diferentes se, de fato, todas elas existissem apenas na sua mente? Se tudo o que você julgasse ser o mundo externo real fosse apenas um sonho ou alucinação gigante, de que você jamais fosse despertar? Se assim fosse, então é claro que você nunca poderia despertar, como faz quando sonha, pois significaria que não há mundo real no qual despertar. Logo, não seria exatamente igual a um sonho ou alucinação normal. O texto de Nagel, e aí a gente vai para o comando da questão. O texto confere visibilidade a uma doutrina, uma corrente de pensamento filosófica contemporânea, conhecida como, e aí a gente viu o texto, reparem que o texto que a gente acabou de ler, ele fala do sonho, ele fala de um pensamento, mas se vocês deram atenção, ele é bastante introspectivo. Isso vai ser importante para que nós possamos chegar a uma boa conclusão em nossa questão, tá bom? A questão em si não é tão difícil, mas ela traz para a gente algumas temáticas que a gente não costuma ver em nossas aulas regulares no ensino médio. Então, vamos aqui tentando ver qual doutrina filosófica diz respeito ao texto. Então, vamos lá. Letra A. Personalismo, que vincula a realidade circundante aos domínios do pessoal. Olha o que falou a primeira proposição. Vamos ver, então, o que é o personalismo. Preparei um material para poder a gente ir discutindo cada uma das proposições. O personalismo foi pensado por Emmanuel Mounier, um filósofo francês que viveu relativamente pouco, né? 45 anos. Já é um pensador do século XX. Vamos ver o que é basicamente o personalismo, ou em francês, personnalisme. É uma corrente filosófica contemporânea que se desenvolveu principalmente na França, destacando, sobretudo, né, Emmanuel Mounier e um grupo de colaboradores da revista Esprit. Né? Esta revista Esprit, ela foi fundada pelo próprio Mounier, principal veículo das ideias do movimento. Caracteriza-se essencialmente como um pensamento social e moral e que se opunha ao individualismo, sobretudo, claro, ao individualismo capitalista. Então, o Mounier é um filósofo que faz uma crítica contundente ao individualismo do capitalismo. Segundo Mounier, o humanismo burguês é essencialmente fundido no divórcio entre o espírito e a matéria. Vejam isso. Entre o pensamento e a ação. Ele é dominado pela mística do indivíduo
Então, o personalismo se opõe categoricamente ao individualismo. Tá? Então, olha só, o texto que nós lemos, ele tende a esse pensamento também, de certo modo, introspectivo, mais individualista. Então, essa letra A, que nos propõe aqui o personalismo, já não nos serve como resposta, tá bom? A filosofia de Mounier vai muito mais de encontro a um pensamento individualista, tá bom? E também ao materialismo, sobretudo materialismo capitalista. Bom, segundo Mounier, chamamos personalismo toda doutrina que afirma o primado da pessoa humana sobre as necessidades materiais. Então, primeiro a pessoa humana, depois a pura necessidade material. O problema que ele também vê no capitalismo, o Mounier, é essa supervalorização do individualismo, do capitalismo, da busca pelo bem-estar essencialmente individual, que é uma característica marcante do próprio capitalismo. A primeira preocupação do individualismo é centrar o indivíduo em si mesmo. A primeira preocupação do personalismo é descentrá-lo para estabelecê-lo nas perspectivas abertas da pessoa. Então, a pessoa, a comunidade é mais importante, tá bom? Então, a letra A definitivamente não serve como resposta na nossa questão aqui da prova do Enem de 2020. Vamos à segunda. Letra B. Falsificacionismo, que estabelece ciclos de problemas para refutar a conjectura. Não é comum que nós estudemos em sala de aula o falsificacionismo. Vejamos como o filósofo austríaco Karl Popper vai pensar aqui o falsificacionismo. Vamos lá. A falsificabilidade de Karl Popper, tá bom? Karl Popper, né, cria um critério metodológico de cientificidade. Então, ele é um filósofo, né, ligado às ciências, que foi proposto, né, por Karl Popper em contraposição ao critério verificacionista dos neopositivistas ou fisicalistas, que consiste em distinguir ou demarcar a racionalidade científica das outras formas possíveis, as não científicas, tá? E de racionalidade. Para objetivar seus resultados, o cientista, de acordo com Karl Popper, constrói teorias cujas consequências tenta falsificar. Em outras palavras, para que uma teoria seja científica, é preciso que possua esse caráter distintivo, que é a falsificabilidade ou refutabilidade. Vamos lá. Para o Karl Popper, a regra é que os cientistas, quando fazem uma proposição, apresentam uma teoria, eles querem validar, eles querem mostrar aquela teoria como correta. Para Popper, o melhor caminho metodológico, cientificamente falando, seria colocar à prova aquela hipótese ou aquela teoria que se apresenta. Ela tem que ser apresentada e tem que correr a possibilidade de ser falsificada. Então, eu tenho que testar aquilo que eu estou apresentando, tá bom? Só são científicas as teorias às quais a experiência pode dar um desmentido parcial e indireto. Do ponto de vista lógico, esse desmentido invalida toda a teoria. Então, eu tenho que colocar à prova aquilo que eu estou propondo, tá bom? Eu vou testar também aquilo que se propõe. Assim, a falsificabilidade é o verdadeiro critério de demarcação entre o científico e o não científico. Por isso, uma teoria só pode ser considerada científica se for suscetível de ser refutada pela experiência. Então, reparem, eu tenho que experimentar, tenho que colocar à prova para falsificá-la ou não, tá bom? Seguindo. Se a física é uma verdadeira ciência, é porque faz predições que a experiência pode, em princípio, contradizer. Então, a física, para ele, é uma ciência.
a psicanálise, assim como também as teorias do marxismo, segundo Karl Popper, tá bom? Não são passíveis de serem colocadas à prova em sua falsificabilidade. Vamos ver aqui por que, né, o marxismo, segundo Karl Popper, né, claro, e também a psicanálise não seriam efetivamente científicas, tá bom? Por quê? Seu poder de interpretação é infinito. Não há um fato histórico, uma observação clínica que tais teorias não possam assimilar, tá bom? Então, eu não posso colocar à prova da maneira mais empírica possível, experimentá-las de fato na sua essência, tá bom? Essas duas teorias. Então, elas não seriam efetivamente científicas, segundo Karl Popper. Não devemos esquecer que Karl Popper é um pensador liberal. Karl Popper, ele é um austríaco, como eu apresentei para vocês, durante a Segunda Guerra Mundial. Vejam lá, ele nasceu em 1902 e faleceu em 1994. Ele fugiu do nazismo, foi viver um tempo na Oceania e depois foi trabalhar também, né, com filosofia, claro, na Inglaterra. Ele é um liberal, ele é um pensador liberal, mas devemos lembrar que o próprio nazifascismo não via com bons olhos o próprio liberalismo, o liberalismo de Karl Popper, por exemplo. Por quê? Para o nazifascismo, aquilo que é diferente do que eu penso, aquele que é diferente de mim, deve ser extirpado, deve ser eliminado. Então, o próprio Popper não era visto, obviamente, com bons olhos pelo próprio nazifascismo, tá bom? Então, vamos então para a próxima proposição aqui. Então, não é o falsificacionismo. O texto que nós lemos não trabalha com essa questão do método científico proposto por Karl Popper no falsificacionismo. O próximo, falibilismo, que rejeita mecanismos mentais para sustentar uma crença inequívoca. Então, ele quer chegar a uma verdade categórica, tá bom? Segundo aqui a nossa proposição. Então, vamos lá ao falibilismo. Letra C. O falibilismo foi pensado por Charles Sanders Peirce, que é um filósofo norte-americano. Como a gente pode ver aí na tela que eu compartilho com vocês, nasceu em 1839 e veio a falecer no primeiro ano da Primeira Guerra Mundial, em 1914. Vamos lá. O que é, então, o falibilismo? É um termo criado por Peirce para indicar a atitude do pesquisador, que julga possível o erro a cada instante da sua pesquisa. E, portanto, procura melhorar os seus instrumentos, as suas ferramentas de investigação e de verificação. Podemos dizer que Peirce é um pensador, é um filósofo que é também um pragmatista. Ele, como norte-americano, ele herda, de certo modo, esse modelo do pensamento, né, filosófico inglês, que a gente pode pensar com filósofos ingleses, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, são pensadores pragmatistas. De certo modo, o Peirce também é um filósofo pragmatista do pensamento contemporâneo. Dewey, outro pensador também norte-americano, ressaltou a importância dessa atitude, de buscar sempre melhorar qual é o método, o instrumento, a nossa ferramenta de investigação. Esse termo, agora, é empregado com frequência por escritores americanos, tá bom? Então, a gente pode ver uma herança também pragmatista dentro da filosofia norte-americana. Bom, vamos lá. A nossa questão aqui, quando a gente fala de falibilismo, né, ela fala, então, em um certo pragmatismo. O nosso enunciado definitivamente não fala disso, está longe disso. Então, não é a letra A, não é a letra B e não é a letra C a opção correta nessa questão. Chegamos, então, à letra D, o idealismo, que nega a existência de objetos independentemente do trabalho cognoscente, tá bom? Do trabalho do entendimento, do conhecimento. Vejamos aqui, então,
como podemos pensar o idealismo? Meus queridos amigos, existem várias definições para o idealismo, tá bom? Platão é um filósofo idealista, embora Platão entenda que o mundo das ideias, que a gente vai pensar como o mundo das ideias, o mundo ideal, ele também é um mundo real na filosofia platônica. Então, essa seria uma das várias definições de idealismo. Eu vou usar com vocês a sexta definição usada pelo meu ex-professor na PUC do Rio de Janeiro, o professor Danilo Marcondes, nesse dicionário básico de filosofia. Então, vejamos aqui o que seria o idealismo nessa sexta definição, essa sexta acepção. Na tradição filosófica, o idealismo se opõe fundamentalmente ao materialismo. Então, o contraponto do idealismo é o materialismo, na medida em que, para ele, o universo se reduz, seja a dois princípios heterogêneos, a matéria e o pensamento, seja a um único princípio, o pensamento. Neste caso, os objetos materiais são apenas representações de nosso espírito, ou seja, o ser das coisas nada mais é do que a ideia que o espírito delas possui. Opõe-se também, ainda, nesse sentido, ao empirismo e ao realismo. Vejamos aqui. O nosso texto, né, na questão 55 da prova do Enem, ele coloca o idealismo negando a existência de objetos independentemente do trabalho cognoscente. As definições do idealismo são várias, que pode até caber esse pensamento ou não, mas não está de acordo com o nosso enunciado. Então, nos resta, única e exclusivamente, a letra E, tá bom? Que diz o seguinte: o solipsismo, que reconhece limitações cognitivas para compreender uma experiência compartilhada. Vejamos. Olha o nosso enunciado. Voltemos ao enunciado. Será que as coisas permaneceriam diferentes se, de fato, todas elas existissem apenas na sua mente? Isso já nos ajuda a entender o solipsismo. O solipsismo, ele tem a ver com uma tese que ela parte do pressuposto de que só o eu existe e de que todos os outros entes, sejam eles homens ou coisas, são apenas ideias minhas. Então, o solipsismo, ele parte do pressuposto de um pensamento que é também ensimesmado, tá bom? Que é mais fechado em si, que é, de certo modo, também um tipo de um individualismo, mas fechado em si mesmo, tá bom? Então, o solipsismo reconhece limitações cognitivas para compreender uma experiência compartilhada. Não se compartilha. No solipsismo, se fecha em si mesmo. De certo modo, quando o filósofo francês René Descartes, que viveu entre 1596 e 1650, nas suas meditações metafísicas, ele vai construindo a sua também filosofia. Ele vai dizer, por exemplo, que ele está sozinho e se imagina sozinho, vendo, por exemplo, uma vela que se queima. E ele questiona, né? Aquela cera é ou não é? Será que os meus sentidos estão me enganando? Então, ali, ele tem uma experiência do fechamento também individual. Claro que isso é só um método para que o Descartes chegue ao complemento de sua filosofia, que quer também buscar verdades categóricas. Mas, de certo modo, o Descartes, em algum momento, ele, digamos assim, namora o solipsismo. Então, a opção correta aqui vai ser a letra E. Mas vejamos, então, um pouco mais o que é o solipsismo. Vamos lá. Solipsismo, termo de sentido negativo e até mesmo pejorativo, né? Uma visão muito solipsista, fechada em si mesmo, ensimesmada, podemos dizer assim, designando o isolamento da consciência individual em si mesma, como a gente tem conversado aqui agora, tanto em relação ao mundo externo, quanto em relação às outras consciências. Viu aqui? As outras consciências
elas passam a não existir, tá bom? Sejam elas homens ou sejam coisas. É considerado como consequência do idealismo radical. Então, vejam aqui, o solipsismo é o idealismo radicalizado, levado às últimas consequências. Pode-se dizer que a certeza do cogito cartesiano, que eu apresentei para vocês, que é um filósofo muito caro para mim, leva ao solipsismo, que só é superado apelando-se para a existência de Deus. Nós bem sabemos que Descartes era um grande católico e acaba, em última instância, trabalhando com a ideia da existência de Deus na sua própria filosofia. Então, fica a dica a gente ver o que é o subjetivismo e o objetivismo. Se vocês entenderam bem que o solipsismo é também, de algum modo, o idealismo levado às últimas consequências, na sua radicalidade, a gente compreendeu essa questão da prova do Enem e tudo um pouco do que envolve essa questão da filosofia contemporânea, esse tema da filosofia contemporânea. Por fim, eu cito o filósofo Wittgenstein, outro contemporâneo também nosso, né? Vai dizer o Wittgenstein. Aqui, nesse aspecto, ele também é um solipsista. Reparem, os limites da minha linguagem constituem os limites do meu mundo. Repito, os limites da minha linguagem constituem os limites do meu mundo. Ele acaba também desenvolvendo um pensamento solipsista, mas no campo da linguagem, como Wittgenstein era um filósofo da linguagem. Meus amados, só para poder mostrar para vocês, eu usei esses dois dicionários que eu compartilho com vocês, tá bom? O Dicionário Básico de Filosofia, do professor Danilo Marcondes, bastante útil, fica a sugestão para vocês, e também usei, para a nossa aula de hoje, o dicionário do professor Nicola Abagnano, que é um italiano falecido há poucos anos. Na última prova do Enem, também caiu uma questão inspirada na filosofia de Abagnano. Nós poderemos, em outra aula, claro, discutir essa questão da prova do Enem, que se calcou na filosofia de Nicola Abagnano, nesse dicionário de filosofia. Pois bem, meus queridos, minhas queridas, muito obrigado por chegar até aqui, ao final dessa videoaula. Dá o like no vídeo do professor, ajuda o meu trabalho a subir um pouquinho no YouTube, por que não? E, se você gostou e ainda não está inscrito em nosso canal, por favor, inscreva-se. No nosso canal, nós já temos mais de 100 videoaulas que podem ser perfeitamente úteis para os seus estudos e também para a sua formação cidadã e acadêmica. Bom, temos também lá no nosso canal uma playlist só com questões, com correção de questões de provas de vestibular, concentrando nas provas do Enem. Meus amados e minhas amadas, paz e bem a todos e todas, um grande abraço e nos encontraremos na nossa próxima videoaula aqui no nosso canal. Tchau, tchau!